Gênesis 39, versículo 1. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Este versículo, que rememora detalhes apresentados em 37 e 36, focaliza a narrativa mais uma vez em José. Os termos midianitas e ismaelitas são usados de maneira permutável pelo escritor. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graças aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor de sua casa, e tudo que ele possuía colocou à mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. Esses versículos querem dizer que, visto que o Senhor é Deus sobre toda a terra, ele estava com José, mesmo no Egito. A presença ativa de Deus na vida deste servo o fez próspero. Potifar percebeu a extraordinária eficiência do jovem escravo hebreu e, como resultado, José não somente encontrou graças aos olhos do seu senhor, mas também foi encarregado de toda a casa de Potifar. Com José como encarregado, a bênção do Senhor se estendeu e a tudo que Potifar possuía. Versículo 7. Aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ele disse: Deite-te comigo. Mas ele se recusou, e disse à esposa do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. E não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma a não a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, quando ela falava com José, dia após dia, ela não ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. Esses versículos querem dizer que, em contraste com seu irmão Judá, que sacrificou sua honra pelo prazer de uma prostituta, José recusou os convites impudicios da esposa do seu senhor. Cometer adultério seria algo tão perverso, a um pecado contra Deus. A esposa de Potifar insistia, falando a José dia após dia, para deitar-se ao lado dela, deitar-se com ela. Versículo 11. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens na casa de dentro. E ela o apanhou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. Quando a abordagem sutil mostrou-se incapaz de seduzir ao jovem hebreu, a esposa de Potifar recorreu a outros métodos mais diretos, encontrando, ou talvez criando, uma situação pela qual nenhum dos empregados, exceto José, se encontrava na casa. Ela o apanhou pela sua veste e ordenou que ele se deitasse com ela. Em uma corajosa manifestação de piedoso domínio próprio, José resistiu, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Esta é a segunda vez que uma mulher usou os objetos pessoais de um dos filhos de Jacó para suplantar uma situação pela qual, de outra forma, elas seriam levadas à morte.
Por conseguinte, a esposa de Potifar mentiu para os empregados, jogando com os ciúmes dos demais escravos que haviam ficado irritados quando Potifar colocou o jovem hebreu por chefe sobre eles. A presença das vestes de José parecia uma evidência circunstancial para a falsa alegação da mulher. Versículo 16. E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo essas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele estava ali na prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que eles faziam ali era o que faziam ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que fazia, o Senhor fazia prosperar. Esses últimos versículos querem dizer que, quando a mulher de Potifar repetiu a história para seu marido, ela modelou a mentira de maneira a colocar a culpa justamente sobre ele. Sua história deixou Potifar indignado. Sem investigar a verdade das alegações de sua esposa, Potifar declarou José culpado, mas ao invés de matá-lo, colocou na prisão, a casa arredondada. Por que razão? Uma antiga opinião judaica dizia que a mulher de Potifar interferiu porque esperava tirar vantagem de José mais tarde. Talvez isso seja verdade. É possível também que Potifar já desconfiasse de sua mulher e assim teve dúvidas da veracidade do seu relato. O Senhor que está presente no Sheol estava também com José na prisão. Deus, que é rico em amor leal, bondade e misericórdia, demonstrou seu amor ao conceder a José favor aos olhos do guarda da prisão pela terceira vez em sua vida. José recebeu autoridade sobre seus pares, neste caso, todos os prisioneiros que estavam na prisão. Refletindo o nível de confiança de Potifar em José, o carcereiro não via nada em sua mão, não cuidava de nada que não estava sob a mão dele, porque o Senhor concedia bom êxito em tudo que José realizava.